Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Louvamos a Deus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias sem mais delongas, lá no livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Profeta Amós. Capítulo de número 4. Na mensagem passada, nós vimos os primeiros versículos, tanto o versículo 1 quanto o versículo 2, e hoje, 1, 2 e 3, e hoje nós estaremos meditando os versículos 4 e versículo 5, tá? Amós, capítulo de número 4, versículo 4 e versículo 5. Na mensagem passada, nós vimos como o profeta Amós dirige-se às pessoas da nobreza de Israel. Por exemplo, as mulheres, ele dirige com a famosa expressão vacas de Bazã, ou seja, pessoas que estavam engordando, pessoas que estavam desfrutando de uma riqueza ilícita, pessoas que faziam com que os seus maridos, os nobres, pudessem satisfazer todos os seus desejos, mas que, sem saber, estavam sendo alimentadas para serem presas do rei da Assíria, quando o Senhor permitisse que o tempo do cativeiro e da invasão pudesse chegar. Agora, nós vamos ver como que o culto desse povo é rejeitado pelo Senhor. Por isso, o tema dessa mensagem, e graças a Deus pela tecnologia, pois os irmãos que não estão aqui presentes vão poder assistir depois, é o culto dos hipócritas. O culto dos hipócritas. E eu, ao meditar sobre isso, hoje pela manhã e à tarde, passei a tarde quase que toda meditando, olhei o quanto isso fala muito aos nossos dias, fala muito a cada um de nós e nos faz consultar verdadeiramente qual tem sido a adoração que a gente tem entregue ao Senhor. Tá? Eu queria ler os versículos 4 e versículo 5 e a gente passa então para a meditação. Diz assim, Amós 4, 5. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios a cada manhã e os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Amém? Louvamos ao Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós, a Deus, agradecemos ao Senhor, porque, ó Deus, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é pura, a Tua palavra é santa, e a Tua palavra, ó Deus, ensina, redargue, corrige, disciplina, examina, e também, ó Deus, aponta o caminho do Senhor. Que possamos, ó Deus, compreender a Tua verdade, que possamos compreender a Tua palavra e que ela possa ser aplicada aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar dizendo que a adoração a Deus, ela é muito importante. E adorar a Deus significa exatamente reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. E como consequência de reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina, reconhecer o nosso próprio pecado e a nossa própria incapacidade diante de Deus. Logo, o culto é esse reconhecimento da majestade divina, da graça divina e da nossa incapacidade. Porém, se não tivermos cuidado, o culto pode virar um mero cenário para a hipocrisia. Ou seja, um espaço teatral no qual nós encenamos uma vida religiosa. Isso não é algo que afeta a nós, mas afeta o povo de Deus ao longo da história. Se olharmos para outros textos fora de Amós, nós vamos, por exemplo, ver o profeta Isaías fazendo uma descrição do culto da sua época, e essa descrição, inclusive, é citada por Jesus Cristo. Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor diz,
visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que eles mesmos aprenderam. Jesus diz, olha, o profeta já tinha dito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio Jesus, ao olhar para o culto da sua época, especificamente na figura dos fariseus, diz que eles erravam. Eles erravam ao dar esmolas, eles erravam ao orar, e eles erravam ao jejuar. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus é duro com eles ao dizer que essas três coisas, que era a base do culto deles naquela época, eram feitas por motivações erradas. Eram feitas porque eles desejavam ser aplaudidos e reconhecidos pelos seres humanos. 8 séculos antes, a gente vê a Escritura, o profeta Amós, condenando a hipocrisia desse povo. Quem é esse povo? Os nobres de Israel. Aquelas mulheres que ele vai chamar de vacas de Bazã e aqueles homens nobres que fazem tudo o que essas mulheres desejavam que eles fizessem para agradá-las. E ele vai dizer, por meio desses 2 versículos, 3 coisas que um culto hipócrita possui. A primeira delas é que o culto da hipocrisia se constitui em transgressão. Se você olhar de novo para o versículo 4 do capítulo 4 de Amós, você vai perceber um convite. Em algumas versões diz assim, vinde até Betel e vinde até Gilgal. Só que tanto ir a Betel quanto ir a Gilgal, ele vai dizer, são transgressões. Vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. É incrível como o texto começa com essa convocação para um culto, mas dizendo que esse culto ele se constitui de pecado. E a gente precisa entender por que esse culto se constitui de pecado. Porque nem Betel e nem Gilgal era o lugar que o Senhor tinha designado para ser cultuado naquele tempo. O lugar que o Senhor tinha designado para ser cultuado naquele tempo, desde a consagração do templo, era Jerusalém. Era o templo de Jerusalém, era o lugar com a Arca da Aliança, era o símbolo da presença do Senhor, foi o lugar onde o Senhor respondeu à oração de Salomão na dedicação do templo, dizendo, olha, eu estarei aqui como símbolo da presença de vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e quando vocês orarem, mesmo que estejam distante daqui, basta virar-se no destino daqui, na direção daqui, que eu me comprometerei em responder às orações de vocês. O profeta Daniel, no exílio, deixa suas janelas abertas para orar, mesmo que na Babilônia, direcionado ao templo de Jerusalém. Aquilo que eram as ruínas do templo de Jerusalém. Mas o fato é que o Senhor faz essa promessa e, portanto, nem Betel e nem Gilgal são lugares de culto a Deus. E a gente precisa mergulhar um pouquinho na história. Porque Betel e Gilgal são lugares que a política veio a designar como lugar de adoração a Deus. Os irmãos devem se lembrar que durante 80 anos, Israel foi uma só nação, com as 12 tribos debaixo de um só rei, ou seja, unificada. 40 anos sobre o reinado de Saul, 40 anos sobre o reinado de Davi. Quando Davi falece, Salomão assume, e a transição de Salomão para o seu filho é um tanto quanto, vamos dizer assim, conturbada por conta de impostos e das muitas coisas que o próprio Salomão impõe. Ao assumir o seu filho, ele é questionado acerca disso. E aí, ao não dar ouvidos aos sábios daquela época, ele endurece o coração e ele diz, eu vou cobrar ainda mais impostos, eu vou ser mais duro com vocês, e aquilo causa uma rebelião. E de repente das 12, 10 tribos deixam de seguir a Roboão, o filho legítimo de Salomão, o rei da descendência do trono de Davi, e passam a seguir um outro homem chamado Jeroboão. E aí há um reino do sul, com 2 tribos que permanecem leais, cuja capital é Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as demais tribos, ou seja, as outras 10, ficam com o reino do norte, cuja capital será Samaria. Só que antes de Samaria se tornar a capital política, eles precisavam de algum símbolo religioso.
E então Jeroboão, com medo daquele povo ir até Jerusalém, adorar ao Deus verdadeiro e se voltar para o rei deles, Roboão, ele diz, não, eu preciso também de um símbolo religioso aqui. Então ele institui a construção de 2 templos, um em Betel, o outro em Gilgal. E tanto Betel como Gilgal são cidades importantes na história do povo de Deus. A Betel aqui, segundo o consenso dos historiadores, vai ser aquele lugar onde Jacó tem aquele famoso sonho das escadas que vão até os céus, dos anjos subindo e descendo, no qual ele está fugindo para não ser morto pelo seu irmão Esaú, e ele então promete ao Senhor, se protegido e abençoado pelo Senhor for, cultuar ao Senhor, dizimar ao Senhor, ofertar ao Senhor e ser fiel na sua aliança para com o Senhor. Gilgal, por sua vez, é o lugar onde Josué e o seu exército armam acampamento para começar a campanha de conquista da terra prometida. Então esses dois lugares tinham esse simbolismo, mas não eram nem de perto o lugar que o Senhor tinha escolhido para fazer com que a sua presença permanecesse ali, o lugar que o Senhor tinha escolhido para dali abençoar toda a nação. E, portanto, o convite à adoração em Betel, o convite à adoração em Gilgal está sendo transgressão, está sendo pecado, porque não é uma adoração no lugar correto. Trocando em miúdos, aquela adoração ali era uma adoração que era uma afronta a Deus, porque ela foi fruto de uma decisão política, ela foi fruto da vontade de homens e desobedeceu claramente a instrução de Deus. Por isso, a primeira coisa que Amós nos ensina é que o culto da hipocrisia constitui como transgressão a Deus. Mas a segunda coisa que ele nos ensina é que o culto da hipocrisia não passa de um ritual. O continuar do versículo diz assim, ofereçam os seus sacrifícios a cada manhã e os seus dízimos no 3º dia. O começo do versículo 5 diz assim, queimam pão fermentado como oferta de gratidão e proclamam em toda parte as suas ofertas voluntárias. É interessante a maneira como é colocado aqui e chama muito a atenção as 2 vezes em que é repetido o pronome possessivo. Porque o final do versículo diz, ofereçam os vossos sacrifícios, ofereçam os vossos dízimos. E aqui é justamente a ideia de que o culto daqueles homens era centrado neles mesmos. Tanto o sacrifício era deles, como os dízimos eram deles, e eles não estavam muito ligados em relação ao ser que eles estavam sacrificando, ao ser a quem eles estavam dizimando. A própria exigência exagerada dos sacrifícios dá essa ideia de que para eles era um ritual, sem nenhum tipo de preparação espiritual. Em nenhum lugar da lei nós vemos dizendo que se deveriam ser levados dízimos diários, sacrifícios diários e dízimos de 3 em 3 dias. É essa a ideia que o texto passa, final do versículo 4. Ofereçam sacrifícios diários a cada manhã e dízimos sempre ao 3º dia. Então eles não estavam preocupados com qualidade de adoração, eles estavam preocupados com quantidade de adoração. E é exatamente tudo isso que a palavra de Deus condena. E eu queria ver alguns versículos que falam sobre isso. O primeiro deles, vou pedir o Marcos para projetar para a gente, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer assim, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então Deus ele não estava interessado na forma como eles poderiam ofertar. Até porque como era essa oferta, quem estava aqui na quarta-feira passada vai lembrar, essa oferta certamente era fruto da exploração, era fruto da ganância e da extorsão dos mais pobres. Então Deus ele não estava interessado que eles pudessem ofertar todos os dias, que eles pudessem dizimar de 3 em 3 dias.
Por quê? Porque o dinheiro ou os recursos dessas ofertas não eram abençoados, pelo contrário, eram fruto da extorsão, da injustiça e da maneira como eles tratavam os mais necessitados. O profeta Miqueias também nos ensina sobre isso. Miqueias, capítulo de número 6, Marcos, do 6 ao 8, 6, 7 e 8. Miqueias, capítulo de número 6, os versículos 6, 7 e 8. Diz assim: como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me diante do Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, homem, que é bom, o que é bom, e que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Então essas são as prerrogativas, os pré-requisitos de Deus. O desejo de Deus é encontrar-se com uma pessoa cujo coração está em paz. Vou repetir. O desejo de Deus é encontrar-se com uma pessoa cujo coração está em paz, cuja sua vida está em retidão com os seus caminhos e o seu culto é um culto honesto e verdadeiro. Esse é o desejo do Senhor. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Por fim, a parte A do versículo 5 diz que eles ofereciam sacrifícios de louvores que eram fermentados, ou seja, fruto de transgressão, de pecado, e isso era totalmente contrário às regras que o Senhor tinha oferecido. De forma resumida, Amós está dizendo que o culto de Israel estava enfatizando apenas os atos externos, transgredindo a lei de Deus, e por esta razão, esse culto não passava de um ritual. Este culto não passava de uma maneira de expressar-se diante dos outros e esquecer-se de quem verdadeiramente era Deus. Mas a parte B do versículo 5, para a gente caminhar para a terceira lição, diz assim: o culto do hipócrita é voltado para o ego e não para Deus. Olhemos mais uma vez para o final do versículo 5, quando ele diz: anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Eu vou ler o versículo todo para vocês entenderem de novo. Queimam pão fermentado como oferta de gratidão e proclamam em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. A Bíblia, em todo o tempo e em toda a sua extensão, fala sobre a importância do culto público. Da mesma maneira como ela também fala sobre o perigo do culto publicado. E a gente pode ver como a palavra de Deus é atual. Porque hoje em dia, nós vivemos num mundo onde tudo é publicado, exposto. Se eu leio a minha Bíblia lá em casa e leio o livro devocional que eu tenho, eu o fotografo, eu o posto na rede social e as pessoas podem acompanhar aquilo que foi a minha individualidade para com Deus, aquilo que foi o meu momento para com o Senhor. E eu não estou dizendo que isso seja pecado, só estou dando um exemplo, dizendo que isso acontece. Mas o fato é que há sempre uma motivação e um chamado em toda a Escritura para que o povo de Deus esteja em assembleia solene, esteja reunido, esteja presente, esteja no ajuntamento santo. Alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Em Hebreus vai dizer: não vos deixei de congregar, ainda mais quando vem que o dia do Senhor se aproxima. O Salmo 133 vai deixar bem claro que a bênção de Deus recai sobre o seu povo, e o seu povo que está em união, em reunião, em comunhão. Então nós vamos ver que isso é a vontade do Senhor. Só que a gente precisa ter cuidado com pegar isso, a nossa vida individual de adoração, e fazer dela um estandarte, fazer dela uma publicação única e exclusivamente para que o nosso ego e a nossa adoração seja vista e reconhecida pelos outros.
A autora, deixa eu procurar o nome dela aqui rapidamente, Elizabeth Castro, disse o seguinte: a internet hoje é a mesma coisa que a prensa de Gutenberg. Ou seja, a internet é a prensa de Gutenberg do nosso tempo. Para quem não sabe, Gutenberg foi alguém que inventou a máquina de imprimir, de tirar cópias. E ela foi uma grande ferramenta nas mãos dos reformadores para poder fazer com que os seus papéis, seus panfletos e as próprias traduções de Bíblia pudessem ser copiadas e assim distribuídas para as pessoas. Inclusive, o primeiro livro que Gutenberg utiliza para, vamos dizer assim, inaugurar a sua invenção é a própria Bíblia Sagrada. O primeiro livro impresso é a Bíblia Sagrada. Então, essa mulher, ela está antevendo que a internet como plataforma de autopublicação, o que acontece nas redes sociais. Só que quando a gente olha para a oferta voluntária e para sacrifício de louvores, nós estamos falando sobre o fruto de uma vida interior, o fruto de uma vida interna, de alguém que ama a Deus e que precisa amar a Deus de todo o coração. E isso é algo individual e intransferível. E por mais que a gente queira publicar, e por mais que a gente queira mostrar, não há como colocar isso na internet, não há como traduzir este momento. A nossa adoração precisa ter a ver com o nosso amor por Deus, com o nosso desejo de servir a Deus, com a nossa vontade de servir a Deus, com o nosso serviço ao Senhor, e não com a busca de honra, reconhecimento ou fama própria. Amós está chamando a atenção, por meio da crítica que ele faz aos israelitas do seu tempo, do perigo da alta devoção. Ou seja, de nos apaixonarmos pelo nosso culto, ao ponto de querermos que o nosso culto seja o jeito certo de cultuar, o culto que é para ser copiado, ou mesmo o culto que é para ser assistido. É só olhar de novo, irmãos, o final do versículo. Anuncie, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Os israelitas estavam sacrificando diariamente, estavam levando dízimos de 3 em 3 dias e estavam anunciando isso para quem quer que pudesse ouvir, porque isso elevava não o nível de intimidade deles com Deus, mas o nível de egolatria de cada um deles, ou seja, eles estavam se mostrando mais religiosos que os demais, mais poderosos que os demais e mais, vamos dizer assim, presentes na adoração que os demais. Precisamos ter cuidado para que o nosso culto não seja um culto hipócrita ao ponto de ser voltado para o nosso ego e não verdadeiramente para Deus. Precisamos ter cuidado para quando adentrarmos a essa casa de oração, adentrarmos a esse santuário do Senhor, o fazermos de todo o coração, participando ativamente da adoração a Deus, sem fechar os olhos, só quando a irmã da mídia passa por nós para tirar a foto. Sem fazer momentos extravagantes, porque sabemos que aquilo vai ser registrado, não, mas que aquilo seja a verdadeira expressão da nossa adoração, porque o culto que cultuamos aqui precisa ser de igual ao culto que nós temos individualmente para com o nosso Deus. Precisa ser esse reflexo, precisa ser essa a verdade. Amós nos ajuda a entender que o ato de adoração verdadeira para com o Senhor não pode ser dissociado de uma vida temente a Deus, a palavra de Deus, e de andar verdadeiramente e diariamente com o Senhor, seguindo a Bíblia como regra de fé e prática. Por quê? Porque para que o culto seja aceito, a vida do adorador também tem que ser aceita. E aceita em primeiro lugar. Até mesmo as nossas ofertas depositadas aqui nesse gasofilácio só são aceitas pelo Senhor se primeiro a nossa vida for aceita por Ele. Ah, pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 4. Posta aqui pra gente, Marconieri, por favor. Gênesis 4, 4.
Gênesis 4:4, está aqui. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem baseado nesse versículo. O que foi aceito primeiro, baseado nesse versículo, pelo Senhor? A vida de Abel ou a oferta de Abel? O que o Senhor manifestou agrado? Do que o Senhor se agradou? Do que o Senhor gostou primeiro? Foi da oferta ou foi da vida? Foi por isso que eu acabei de dizer que uma não pode ser dissociada da outra. O texto diz: Abel também trouxe das primeiras crias do rebanho com as partes gordas, e o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Se a vida não for aceita, a oferta não será. Não adianta adentrarmos ao santuário de Deus, não adianta adentrarmos à presença de Deus, não adianta adentrarmos ao lugar da adoração a Deus com a vida bagunçada, achando que aquele culto, que aquela oferta ou que aquela expressão física de uma demonstração que seria de amor a Deus vai ser aceita, porque não será. Não será. Deus, ele olha o coração, Deus, ele olha a intenção, Deus, ele olha a maneira como você está vivendo os mandamentos dele, e então se agrada do adorador e, consequentemente, da oferta que ele traz. E a gente precisa levar isso para a vida. Porque Deus, ele não estava interessado apenas na oferta de Abel, mas no próprio Abel. Quando cultuarmos a Deus cantando, quando cultuarmos a Deus orando, quando cultuarmos a Deus consagrando dízimos e ofertas, todas essas coisas são de sobremaneiras excelentes. Mas elas não podem ser a expressão de um ritual vazio. Precisamos ser honestos diante de Deus, pois Ele conhece as nossas vidas. O culto das vacas de Bazã não estava sendo aceito. O culto dos nobres israelitas não estava sendo aceito. Por quê? Porque o culto cristão, o culto ao verdadeiro Deus, tem a ver com a nossa relação com Ele, tem a ver com a nossa relação com o próximo, tem a ver com o nosso testemunho para com o mundo. Precisamos estar bem com Deus, estar bem com o próximo e ter bom testemunho no mundo, para que o nosso culto seja pelo Senhor aceito. Calvino, ele tem uma oração escrita muito interessante, eu gostaria de ler na íntegra. Ele diz assim: concede, Deus Todo-Poderoso, que como queres que nossa vida seja formada pela regra da tua lei, e tenhas revelado nela o que te agrada, para que não vaguemos na incerteza, mas te prestemos obediência. Concede-nos, Pai, que submetamos inteiramente a ti, e não só te devotemos a nossa vida e nossos trabalhos, mas também nos ofereçamos como sacrifício no nosso entendimento, na nossa prudência, na nossa razão, para que, servindo-te espiritualmente, possamos realmente glorificar o teu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida do hipócrita é revelada por Amós. O culto da hipocrisia é exposto. E ele precisa ser, como eu disse, refletido sobre cada um de nós. Como estamos adorando a Deus, como estamos ofertando da nossa vida ao Senhor, como estamos diante do Senhor esperando que o nosso culto seja aceito. Ou é de todo o coração ou não é. Ou é de todo entendimento ou não é. Ou é de toda a alma ou não é. Ou é de todo o corpo ou não é. Ou é para sempre ou não é. Ou é de todas as nossas forças ou não é. Que a nossa vida e que o nosso culto ao Senhor seja uma consagração completa e restrita para todos sempre. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor por esta porção da Tua palavra lida. Essa palavra, ó Deus, que para muitos é antiga, é arcaica, mas que para nós, ó Deus, se demonstra tão atual, tão verdadeira. Que possamos, ó Deus, cultuar ao Senhor em espírito e em verdade.
que possamos cultuar ao Senhor, ó Deus, de todo o coração, que possamos cultuar ao Senhor, ó Deus, de maneira que o Senhor se agrade de nós, para que assim, ó Deus, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa pregação, as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos sacrifícios de louvores, ó Deus, e tudo mais, sejam pelo Senhor aceitos. Que não possamos, ó Deus, nos encontrar entre aqueles que são pelo Senhor rejeitados, entre aqueles que se juntam para pecar, entre aqueles que se juntam para transgredir. Não, não e não. Mas que possamos, ó Deus, como fomos lavados por Cristo Jesus no sangue do Cordeiro, oferecermos o culto ao Senhor, que seja, Deus, pelo Senhor, recebido, aceito e celebrado. Pois é por tua causa, é pelo Senhor que nos reunimos, é em teu nome que oramos, é em teu nome que pregamos, é por causa do Senhor que essa igreja existe, que nós existimos e que estamos aqui diante do Senhor. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos a te cultuar todos os dias e a fazer, ó Deus, com que as publicações desse culto reflitam a verdade daquilo que somos, da intimidade que temos contigo, da verdade que é a nossa vida lá em casa, lá nos nossos afazeres, lá onde, ó Deus, os holofotes não nos alcançam. Que o Senhor seja o Senhor sobre nós em todo tempo e em todo momento. É a nossa oração, é a nossa gratidão e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente e nos despedirmos em paz nessa noite.